Olá, família Sepaco! Estamos iniciando mais um Conexão Sepaco. É o nosso podcast semanal, trazendo aqui as informações da escola, os projetos que são trabalhados, esse espaço de compartilhamento, de informações, de ensinamentos, de aprendizados. Hoje, no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre a Olimpíada de Ciências Humanas. Estamos aí fazendo uma série de episódios falando sobre as Olimpíadas que o colégio desenvolve, trabalha ao longo do ano. E hoje é dia de falar sobre as ciências humanas e para falar sobre sobre essa Olimpíada importante também, estamos recebendo aqui o professor Jailson, é professor de História. Além de História tem mais também outra disciplina e Filosofia aqui na escola. E a gente vai bater esse papo aqui para falar sobre ciências humanas, que aliás também é minha área, e vamos bater esse papo aqui no nosso episódio de hoje. Peço a você que compartilhe a nossa transmissão pelo canal do YouTube do Sepaco e também no Instagram, sepaco.insta, viu? Você compartilha para você assistir e mandar aí o seu amigo, seu colega para assistir na hora que for mais conveniente para cada um, tá bom? Então seja muito bem-vindo, Jailson, aqui é o nosso Conexão Sepaco, prazer recebê-lo. Obrigado. E vamos aí bater esse papo sobre ciências humanas. Isso aí, eu agradeço pela participação também, A gente vai falar um pouco sobre as Olimpíadas, principalmente a que está sendo trabalhada no colégio, durante esses meses, A gente já iniciou, as fases já estão seguindo e a gente está dando continuidade, na segunda fase. Já estamos na segunda fase, vamos receber os resultados e, se Deus quiser, vamos partir para a terceira fase da Olimpíada de Ciências Humanas do Ceará, certo? Só lembrando que a Olimpíada de Ciências Humanas é a Olimpíada que o colégio está trabalhando, durante esse ano. E é uma competição educacional que ela é desenvolvida pelo IFCE, Instituto Federal de Tecnologia e Ciência, do estado do Ceará, e ele é o principal responsável por fazer essa competição, por promover essa competição educacional a nível de estado, certo? Aqui no colégio ela é trabalhada em quais turmas? Ela é trabalhada, assim como outras Olimpíadas, ela pega alunos de 8º e 9º ano do ensino fundamental 2 e do ensino médio, do 1º, 2º ano e 3º ano do ensino médio. Lembrando que nós temos aproximadamente 75 alunos inscritos, que realizaram a primeira fase e passaram para a segunda. Nós estamos esperando o resultado dessa segunda fase para galgar nessa terceira, e assim espero, com os bons resultados. Lembrando que também não necessariamente ela vai ser também para escolas particulares, públicas, estaduais, até porque é a nível estadual, então ela acaba abordando todas essas escolas, tanto de nível privado como de nível público. E qual foi a iniciativa, como foi que iniciou, que surgiu essa implantação aqui no Sepaco? Na verdade, ela já acontece, Essa Olimpíada, ela já acontece, ano passado inclusive, também aconteceu. A gente também tem alguns resultados, ao longo dessas edições que já aconteceram aqui no colégio. Inclusive, vários alunos já foram premiados, com essas conquistas, nas fases que eles foram chegando. E aí, a partir disso, a gente entende que essas Olimpíadas, ela está pegando de um modo geral, ela não está especificando uma área. Lembrando que essa Olimpíada também ela é muito interdisciplinar, então ela é muito ampla, certo? Apesar de ser discutidos assuntos relacionados também à história do Ceará, com base nos resultados alcançados em edições anteriores, dentro do próprio colégio, os resultados que alguns alunos conquistaram, a gente está dando continuidade a essas ações durante o ano de 2025 e posteriormente nos anos seguintes. Como é que você já está vendo aí, durante esse tempo que está sendo trabalhado nos alunos, o interesse não só pela Olimpíada ou pelo resultado que pode ser alcançado, mas enfim, pela própria evolução do aprendizado deles? Eu sou um grande defensor desse tipo de proposta metodológica que as escolas acabam adotando também, porque
E eu sempre costumo falar para os alunos em sala, vocês têm que ter ideia que não é necessariamente um resultado que vocês também estão buscando, vocês têm que analisar o processo, vocês têm que analisar o percurso que vocês estão trilhando, os novos conhecimentos que vocês estão adquirindo, medalhas, resultados, eles vão acontecendo a partir do seu interesse naquele assunto, né? Seu nível de engajamento, isso, no de seu aprendizado, nível, né? Com certeza. E a própria estrutura dessas Olimpíadas, ela colabora para que haja esse engajamento, já que é por turma, né? Eu queria já mencionar que ela funciona dessa forma. Existe uma divisão, né? Ela é formada, cada grupo é formado por 3 alunos e um professor orientador, né? Cada aluno ele só pode participar de uma equipe, porém o professor orientador ele pode ser o responsável por todas as equipes existentes dentro do ambiente educacional. E quando eu me refiro a essa questão da equipe, eu quero justamente dizer que os debates realizados a partir da união desses 3 alunos, juntamente com o professor, discutindo assuntos diversos, isso acaba colaborando para ter essa sensibilidade, buscar essas informações que anteriormente eles por hora não conheciam e que acabam tendo esse conhecimento. Então isso é muito importante, esse processo, né? Essa busca por novos conhecimentos que as Olimpíadas de Ciências Humanas e as outras também, elas acabam trazendo tanto para o aluno como para o professor, mas também para a escola. Nós temos alunos, por exemplo, que estão participando, né? que estão muito engajados, estão muito ansiosos, por exemplo, por o início de cada fase, esperando esses resultados, mas a gente vê isso que se dá a partir do engajamento, a partir da resolução de cada etapa, né? Como eu falei, nós realizamos a primeira, estamos na segunda e partiremos para a terceira, né? Lembrando que todos os alunos, todas as equipes, elas passaram da primeira fase, fizeram a segunda e estamos aguardando o resultado para a terceira. Que legal. Quais são as áreas que são trabalhadas dentro das ciências humanas? Além de ciências humanas, é importante destacar aqui a artes, a própria literatura, a geografia, né? E claro, história local, né? Eu estava fazendo uma análise, por exemplo, da própria Olimpíada, da primeira fase, por exemplo, e eu observei algumas questões que, ao questionar os alunos, eles acabaram desconhecendo assuntos como, por exemplo, que faz parte tanto da história do Ceará, como faz parte também da literatura cearense, que é a criação da padaria espiritual, né, lá em Fortaleza. E a gente pega abordagens históricas mais gerais, por exemplo, de contextos europeus, aplica dentro da nossa história, mais próximo da gente, e eles acabam tendo esse primeiro contato. Então, envolve literatura, envolve histórias do Ceará e envolve também história geral. Porque ao falar, por exemplo, de padaria espiritual, que foram questões que estiveram na primeira fase desse ano, na prova, a gente tem que entender o contexto europeu. Como que, por exemplo, o período da Belle Époque, o período da industrialização, ele acaba influenciando não na questão material, mas principalmente na mudança de mentalidade que os cearenses vão adotar nesse período, né? Esse crescimento intelectual que os europeus vivem e que ele acaba e que eles chegam também até os cearenses nesse período. E as discussões políticas, econômicas, discussões sociais que vão ser discutidas, por exemplo, com o movimento literário, né, vão ser muito importantes para esse conhecimento. Então, é uma Olimpíada muito interdisciplinar. A gente fala de ciências humanas, mas aborda também as linguagens, né, e outras, por exemplo, teve atualidades. Saíram notícias em jornais que foram utilizadas como questões na Olimpíada, na segunda fase. Isso quer dizer o quê? Que além de uma preparação específica, né, e o estudo, por exemplo, daquelas questões, a Olimpíada nos mostra que o aluno também tem que estar atento às informações atuais, às atualidades, né? Que saem em noticiários, em sites, em jornais, em qualquer veículo de comunicação. É importante entender isso. Quer dizer, estar preparado para a Olimpíada também estar preparado e atento ao que acontece no mundo. Com certeza. Inclusive,
essa questão das humanidades, né, elas trazem justamente esse caráter, né, que a gente busca, que a gente discute dentro das aulas, na formação não só do aluno, enquanto um estudante buscando uma nota, mas também numa formação pessoal, que é buscar a criticidade, é entender realmente o porquê de certos acontecimentos atuais. É você fazer essa abordagem histórica, voltar no tempo, entender como que a gente chegou até determinados acontecimentos, né? Eu sempre digo, a história ela é linear, mas também ela é cíclica. A gente precisa revisitar o passado. A gente não tem um conhecimento formado do presente se a gente não tem uma abordagem mais ampla, mais completa. Então, isso é muito importante, é uma das características das humanidades, né? Esse senso crítico, né? Essa possibilidade de enxergar para além do que aquilo que a gente está vendo. Os acontecimentos de hoje são provocados por acontecimentos do passado. Com certeza, né? A gente pode estar revisitando esse passado, inclusive passado mais próximo, passados mais distante. A gente pega essa, como eu sempre costumo dizer, a história ela é como um tapete de retalhos. Se você deixa de costurar alguns retalhos, o tapete ele vai ficar feio, ele vai ficar incompleto. Assim é a história. Você precisa fazer as determinadas ligações, as costuras, para fazer um tapete bonitinho, completo, preenchido, para entender o que acontece hoje. Estamos aqui conversando com o professor Jailson. Ele é professor de Ciências Humanas, de História, né, de Filosofia, e a gente está falando de Olimpíadas, e eu queria também entrar no assunto, já que nós estamos muito próximo a ele, que é o Enem, né? O Enem está chegando, está batendo aqui a nossa porta, e como é que você tem trabalhado também essa preparação? Pronto. Eu costumo trabalhar nas minhas aulas, não só nas minhas aulas ali naquele momento de sala, mas até numa conversa com os próprios alunos eu costumo dizer, pessoal, o Enem ele não está trazendo uma pergunta de filosofia ou de história ou de geografia direta. O que ele está propondo? Ele propõe que você já tem conhecimento sobre aquilo, que você tem uma base. Isso. E essa base ela vai ser revertida em questões contextualizadas. Por exemplo, quando a gente fala sobre a padaria espiritual, a gente está falando de história local, a gente pode estar fazendo uma questão de resgate patrimonial de modelos culturais que os cearenses viveram em um determinado período. Eles têm que entender que são esses tipos de linguagens que o Enem está trazendo. Eu utilizo de um termo para eles que fica mais claro. Eu disse assim, a vida é feita de base, assim como a vida educacional de vocês. O Enem ele é preparado para quem? Para quem está saindo de um ensino médio. Ou seja, se você analisar a história, você vai perceber que você estuda o quê até o 6º ano? No 6º ano, você estuda pré-história, você estuda Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma e o início da Idade Média. Isso. Quando você vai ver isso novamente? 1º ano do ensino médio. E parou por aí? Não, você vai ver isso no 3º ano como revisão. Ou seja, você tem uma base bem feita, construindo e fortalecendo essa base, né? Porque quando chega no Enem, o Enem não diz como que se formou a sociedade ateniense, quais grupos sociais. Ele vai bem mais além, ele vai entender, por exemplo, como que aqueles grupos sociais eles acabaram modificando a realidade da cidade. Como que, por exemplo, os espartanos... Porque ele pressupõe que você já tem esse conhecimento. Você tem essa base. Aí ele vai pegar o quê? Vai pegar livros, vai pegar charges, vai pegar músicas, vai pegar uma série de fontes históricas para você analisar. E por que essa Olimpíada ela é importante e outras Olimpíadas, por exemplo, na área de humanidades? Porque elas trazem um contexto muito grande. Elas pegam referências bibliográficas de escritores brasileiros, elas pegam noticiários, elas pegam imagens e você vai ter que fazer uma abordagem com base naquilo. O Enem é dessa forma. Ele não é direto, ele é contextualizado. E essa contextualização, a banca pensa, não, eles já estão preparados. Eles já sabem, já viram isso 2 ou 3 vezes nesse percurso educacional. Então a gente vai jogar um documento e eles vão ter que analisar aquele episódio histórico a partir daquele documento. Um exemplo, eu sempre costumo dizer, e eu gosto de citar, tá? Que durante a Primeira República, por exemplo, na história, a gente fala muito sobre revolta da vacina, sobre as revoltas urbanas que aconteceram no Rio de Janeiro, ali em 1904, que foi o período que aconteceu a revolta.
mas eles não traz uma questão dizendo o que foi a revolta da vacina. Aí os alunos vão dizer que foi a vacinação obrigatória. Não, eles podem pegar o quê? Eles podem pegar um livro do José Murilo de Carvalho, que é um grande escritor brasileiro, que inclusive escreve sobre o episódio ali da República, que o livro são Os Bestializados, o título, A República que Não Foi. Uma república que era para atender os interesses da população, acaba utilizando do arbítrio governamental, acaba agindo de forma autoritária junto a essas camadas populares. Então, são esses documentos que o aluno ele tem que começar a consumir. Vai por essa linha. Isso, compreender, né? Compreender, saber interpretar o que está sendo pedido. Com certeza. E a partir daí mostrar que realmente detém o conhecimento. É isso aí, nós estamos aqui no nosso Conexão CEPAC, o nosso episódio de hoje que fala sobre a Olimpíada de Ciências Humanas. Estamos com o professor Jailson. Peço a você que compartilhe, né, que dê o seu like no canal do YouTube do CEPAC, no nosso Instagram também, compartilhe com mais pessoas. Eu queria saber agora do professor Jailson como é que ele observa o trabalho dessas Olimpíadas, olhando assim mais para frente, com um olhar de futuro, de perspectiva, porque vem Enem, vem os resultados aí a serem alcançados, enfim. Como é que você já enxerga o avanço, o andamento dessas Olimpíadas aqui na escola? Eu acho que é muito importante a gente dar continuidade a esse tipo de proposta, não necessariamente. A gente está falando, por exemplo, sobre a Olimpíada de Ciências Humanas, que está em curso, né, que é a OSCE, mas a gente também tem outras abordagens ao longo das disciplinas, trabalhando com áreas específicas. Por exemplo, eu sou orientador, já fui orientador de Olimpíada Nacional de História, e aí já é uma proposta mais, eu não digo complexa, mas é mais disputada, pode dizer assim, porque é a nível nacional. É uma Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, ela é organizada pela Unicamp. Ela é realmente uma Olimpíada complexa, ela acaba abarcando todas essas turmas que eu já mencionei, que fazem parte também da OSCE, mas a gente nutrir esse sentimento, esse trabalho de olímpico dentro de uma escola, colabora muito, tanto para a formação do aluno, para o próprio professor, para a escola também enquanto resultado. E a gente não deve parar. E você vai estar diante dos maiores pensadores ali no momento. Então, estão aplicando provas muito... Com certeza. Nesse nível, né? Num nível bem alto. Inclusive, questão de resultado também, né? Vamos pegar como exemplo a Olimpíada de História. A Unicamp, ela acaba dando bolsas, por exemplo, para quem chega à final. Então, você enxergando isso como uma perspectiva de futuro, você conseguindo, por exemplo, uma bolsa de estudo numa universidade de renome aqui no Brasil, isso acaba, de uma certa forma, sendo um dos grandes incentivos para a participação nessa Olimpíada. É a gente iniciar e manter esse espírito olímpico dentro do CEPAC, né? Porque isso acaba colaborando sim. Faz parte do DNA aqui da escola. Isso, faz parte do DNA. A gente não pode deixar, como dizia minha mãe, a gente não pode esmurecer, né? A gente não pode desanimar, a gente tem que pegar isso como uma característica realmente importante da escola, entender e tentar mostrar para os alunos que aquilo ali realmente acaba trazendo um crescimento. São não infinitos só resultados. Enfim, tem muitas características que podem ser abordadas como pontos positivos. Assim, a gente não procura só medalha, né? Isso não. Só troféu. A gente está procurando a evolução do aluno e colocá-lo também em um nível diante de outros e tantos alunos que vão disputar tantos outros desafios pela vida. Isso, né? É preparação. Ninguém consegue participar, por exemplo, de uma competição esportiva, né? Fazendo uma analogia às competições, se você não treina. Você não consegue. Você pode até participar, mas seus resultados eles vão ser fracos. Você não vai conseguir muita coisa. Então, treinar é justamente isso. É você ter essa preparação, é você ter conhecimento de outros tipos de fontes, né? Eu sempre digo, a galera que gosta de ler, que curte romance, as aventuras, fantasia e tudo mais, eu sempre tento colocar na mente deles que eles têm que... Isso é importante? Sim. A leitura é importante, mas mudar um pouco o foco dessa leitura. Partir para uma coisa mais real, para, de uma certa forma, estar se preparando para esse tipo de ação, né? De competição, seja a nível estadual,
seja a nível nacional. Que bom. Se tivermos aí também a Olimpíada de História, hein, ano que vem, promete, viu? Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio do Conexão CEPAC. Eu queria que você pudesse deixar o espaço aqui agora aberto, professor Jailson, para você acrescentar mais alguma coisa, para suas considerações, algo mais que você queira aqui complementar. Certo. Só falando um pouco da OSHE, que é a Olimpíada que a gente está trabalhando, lembrando que ela acontece de caráter online, em algumas fases, e a última fase ela vai acontecer de forma presencial, certo? E as minhas considerações a respeito, por exemplo, das Olimpíadas, como já havia mencionado, eu considero muito importante para o desenvolvimento intelectual, né? A gente está vivendo, por exemplo, um período, um momento onde esse tipo de prática, esse tipo de leitura, esse tipo de acesso ou de busca pelo conhecimento, ele está cada vez mais escasso. E quando a gente se depara, por exemplo, com uma Olimpíada, é uma forma de você identificar conteúdos, por exemplo, que você não enxerga dentro da aula ali, pelo menos de cara, né? E criar abordagens diferentes sobre esse tipo de perspectiva de assunto, tanto espacial, mas principalmente como a própria Olimpíada, é um princípio dela, né? A de Ciências Humanas do estado do Ceará, você enxergar a sua própria história. Às vezes você consegue enxergar uma história ampla, mas o que está ali próximo de você não conhece. E a gente vê realmente que há uma dificuldade ou há um certo desinteresse, de um modo geral, em conseguir buscar isso, porque a gente acaba disputando esse conhecimento com tecnologias, com coisas que acabam tirando mais atenção. Então, eu acho que quanto mais a gente volta, quanto mais a gente enxerga a nossa história, quanto mais a gente enxerga que aquilo ali faz parte também do nosso cuidado, a gente acaba dando valor. Isso ali é patrimônio, isso ali é coisa nossa, isso ali é algo que a gente tem de valorizar, de preservar, e isso é importante não só para uma Olimpíada, mas é importante para a nossa história. Quando a gente deixa esse tipo de assunto de lado, a história aos poucos ela vai se esvaindo, ela vai se perdendo. E a gente não pode deixar isso acontecer. E até por uma questão de gerar também pertencimento. Né? Ao lugar onde você mora, onde você vive, onde existem as relações, né, históricas, sociais, econômicas do local onde você está. Né? É isso. E é esse tipo de pertencimento que situações como essa elas acabam trazendo para os alunos. Eu fico imaginando, por exemplo, um aluno aqui de São Benedito, né, ou de uma cidade vizinha que estuda aqui no colégio, se deparando com uma questão de uma Olimpíada dessa, falando sobre o seu lugar. Aquilo ali vai gerar um impacto. Por hora, ela pode até não conhecer, mas a partir de uma Olimpíada, de uma questão como essa, ela pode estar tendo acesso a esse tipo de informação. Exato. E é isso que eu tento trabalhar também, não só em salas de sexto, mas até o terceiro ano do ensino médio. A gente preservar essa nossa história. A gente não deixar que essa história ela vá se escapulindo, né, se esvaindo aos poucos. A gente deve preservar. E esse espírito olímpico, essa Olimpíada, essas propostas que a escola está trazendo, elas acabam colaborando para esse tipo de preservação. E é bem válido a gente pontuar essas questões. Então é isso, eu queria agradecer a sua participação, tá bom, professor Jailson, deixar também o nosso espaço sempre à sua disposição, sempre aberto aqui para outras informações, para compartilhar de outros resultados, de ensinamentos que a gente considera que sejam tão importantes. E falar de ciências humanas também é falar de uma área que ela é tão importante quanto todas as outras na área do ensino. Então, muito obrigado pela participação e você será sempre bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço pelo espaço, espero que em breve eu esteja voltando aqui para falar novamente sobre os resultados alcançados nas fases seguintes da Olimpíada e de outras ações da área de humanas. Então é isso, muito obrigado. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje, do nosso podcast Conexão CEPAC. Um abraço e até a próxima semana com mais um assunto, com mais um podcast, com mais um Conexão CEPAC para você. Um abraço e até lá.